Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Quantos recebem a paz do Senhor Jesus? Quantos aqui estão felizes com o Senhor Jesus? Você pode se colocar de pé. A palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha para duas pessoas aí e fala assim: se alegre no Senhor. Você está no melhor lugar. Fala, se alegre no Senhor, você está no melhor lugar. E o melhor lugar é a casa do Senhor. O melhor lugar onde eu e você poderíamos estar é na presença do Senhor, na presença daquele que tudo pode, daquele que tudo faz e daquele que nos abençoa todos os dias. Eu queria que você fechasse seus olhos, orasse comigo por esse culto, por essa noite. Ah, Pai amado, nós entramos agora na Tua presença, Jesus, para declarar o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade. Ah, Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, queremos ser como Maria, Senhor, e extrair a boa parte, extrair o melhor da Tua presença, extrair o melhor daquilo que o Senhor tem para nós. Ah, Papai querido, abençoa os nossos casamentos, abençoa cada família aqui representada, Senhor. Ah, Jesus, a Ti seja dada a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Deus, nós Te amamos. Ah, Senhor, nós Te desejamos. Jesus, nós ansiamos pela Tua volta, Pai. Obrigado, Senhor, por esse culto de casais. Deus, obrigado, Senhor, pelos nossos pastores, nosso bispo, nossa bispa, Pai, por essa igreja forte, por essa liderança, Pai. Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos e repreendemos agora todo o mal, em nome de Jesus. E se você crê, meu irmão, aplauda bem forte a Jesus aí no seu lugar. Se você tem motivos para agradecer a Ele, aplauda, aplauda, aplauda a Ele. Diga que Deus é bom, que Deus é fiel e que a sua misericórdia dura para todos sempre. Porque é Ele, é por Ele. Aleluia, vamos louvar. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Você pode dizer isso e cada vez mais, e cada vez mais diminuindo. Porque importa é que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele. Você pode declarar: por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Por quê? Porque importa é que Ele cresça e nele o meu prazer está. A sua sandália, a sua sandália.
soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, bênção ele traz consigo a sua recompensa. Você pode aplaudir a Jesus aí no seu lugar, porque é por Ele que nós estamos gastando a nossa vida, os nossos dias, perdendo o nosso eu, o nosso ego, as nossas vontades, para viver aquilo que Ele tem para nós. Porque a vida com Jesus, ela é perca, mas também ela é lucro. Viver com Cristo é saber todos os dias que haverá batalha. Nós não estamos isentos. Mas a única certeza que eu tenho para te falar nessa noite é que o Senhor, Ele é o Deus que luta as nossas guerras. Que o Senhor Jesus, Ele é o Deus que vai à frente das nossas batalhas. E é Ele que provê a bênção na nossa casa, na nossa família. E essa bênção geracional, o Senhor nos convida para interceder pela nossa casa todos os dias. Que a bênção será derramada de geração a geração, pelos séculos dos séculos, até que Ele venha, até que Ele venha. Você e sua casa serão abençoados, porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos dEle nos seguirão, as bênçãos dEle seguirão aqueles que creem na palavra dEle. Aleluia! Te louvamos, Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, gerações, tua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos. Que a tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo,
é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Bênção se derrame até mim. Você pode levantar as suas mãos. Tua família e seus filhos. Isso, novamente. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e seus filhos. E os filhos. Vamos lá, que a bênção. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e seus filhos, e os filhos de seus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Pode aplaudir mais forte esse Deus, que as suas promessas são imutáveis. Ele continua o mesmo, Ele é fiel. E nós devemos sempre buscar a boa parte do Senhor, porque um casamento que é firmado na palavra, naquilo que o Senhor diz, é um casamento próspero, abençoado. Jesus tem que ser o nosso convidado de honra, porque Ele é precioso. Ele é uma pedra preciosa. Ah, Jesus, eu queria que você louvasse junto comigo essa canção. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Diga isso. Tudo que eu tenho, eu derramo aos seus pés. Diga, não importa. Jesus, teu valor é maior. Jesus, o teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior.
som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Quantos aqui querem a boa parte do Senhor? Quantos aqui desejam a boa parte do Senhor para sua casa, para sua família? Ele pode, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia! O bem mais precioso para o seu casamento é a presença. Às vezes nós preocupamos com o presente, nós preocupamos com tantas coisas banais, mas mais importante do que tudo é a presença. Maria, nessa passagem, ela escolheu a boa parte, que é sentar aos pés do Mestre para ser ministrado e ouvir a palavra do Senhor. E nessa noite vocês estão fazendo a mesma coisa. Mesmo com chuva, temporal, alagamento, vocês escolheram se assentar aos pés do Mestre e serem ministrados pela palavra do Senhor. Amém? Bom, nós queremos, antes de tudo, nos apresentar. Muitas pessoas ainda não nos conhecem. Então, meu nome é Fabiano. Eu sou casado para sempre com a Roberta, a mulher mais linda da galáxia. E eu sou a Roberta, casada para sempre com o Fabiano, o homem da minha vida. Glória a Deus. Eu queria fazer uma reflexão, uma dinâmica com vocês, para vocês entenderem que às vezes no nosso casamento nós estamos juntos, mas não estamos aliançados, não estamos seguindo o mesmo propósito. Porque o que Deus tem para o nosso casamento é um propósito a ser cumprido, né? Então nós não estamos casados em vão, por acaso, à toa. Então vocês vão entender através dessa dinâmica. Eu queria pedir para os meninos colocar uma imagem aqui, ó. Fica lá, minha amada. Por exemplo, eu, Fabiano, se eu inclinar um pouco a minha cabeça para a direita, eu estou vendo um número 9. E você? Tá errado. Eu tô vendo 6. O pessoal desse lado aqui, ó, inclina a cabeça um pouquinho para a direita assim, ó. Todo mundo. Que número vocês estão vendo aqui? Então eu estou certo, não estou? Sim ou sim? Tem que ser sim, pô, me ajuda aí. E vocês aqui? Inclina um pouquinho a cabeça. Que número vocês estão vendo aqui? Então eu que tô certa. Não é você. Não, sou eu. Não, sou eu. E agora? Tem certeza? Tenho certeza. Eu tô vendo 6. Eu estou vendo 9. Mas, sendo um homem sábio, geralmente a última palavra vem do homem, né? Que número que você está vendo? 6. Então é 6.
Mas não tem... Foi uma forma de trazer uma ilustração, porque às vezes o seu casamento está dessa forma. Por exemplo, nós temos 25 anos juntos, casados, né? E durante um tempo nós estávamos vivendo juntos, mas seguindo direções diferentes. Mas não é isso que Deus tem como projeto para o nosso casamento, nem para o seu casamento. Então, de repente, você se identificou aí. Fala, poxa vida, a gente está casado, mora junto, dorme junto, acorda junto, né? Temos filhos, mas e como que está a nossa vida conjugal? Qual o propósito que nós estamos seguindo juntos? E essa simples imagem, né? Essa simples dinâmica vem trazer à tona essa importância, que muitas vezes a minha verdade é diferente da verdade da minha esposa. E porventura dela pode ser diferente da minha. Mas se a gente parar para prestar atenção, as duas verdades estavam certas, não é verdade? Porque eu vendo daqui é um 9, ela olhando por lá é um 6. Mas quando nós temos essa compreensão de que o nosso casamento ele foi feito para se cumprir propósitos, e propósitos se cumprindo, precisa estarmos em concordância, estarmos em cumplicidade. E aí a gente fala, né? Cada um tem a sua verdade no relacionamento. E aí, muitas vezes, no relacionamento, a gente precisa entender, até para que a comunicação flua, em vez de bater o pé e falar, não, eu que estou certo, não, sou eu que estou certo, por que eu não posso perguntar o que o outro está vendo? O que você está vendo? O que você acha? Isso é comunicação. Isso é ter diálogo. Isso é aí a gente poder se entender, porque nem sempre a minha verdade vai ser a verdade do Fabiano. A gente falou que tudo bem, nós somos pessoas distintas, então nem sempre nós vamos pensar da mesma forma, a mesma opinião. Mas o importante é que no final a gente consiga construir o que realmente deve ser feito de bom para os dois. E é igual nessa dinâmica aqui. Então, muitas vezes a gente precisa mudar a perspectiva um do outro para poder seguir em frente com comunicação, né? E evitar os conflitos. E aí tem uma frase que a gente escreveu que é assim: o amor não é sobre vencer discussões, mas sobre construir um entendimento juntos. Não é quem vence, quem é melhor. E hoje a gente até brincou, porque a gente falou ia fazer essa dinâmica, a gente acordou e falou, vai fazer essa dinâmica. E aí passou um tempo na correria, a gente começou a fazer algumas coisas, e daqui a pouco, quando a gente viu, um já estava querendo, falando, não, eu quero do negócio de dentro de casa, não é isso, não é isso. Aí do nada ele falou, é 6 ou é 9? Aí eu falei, 6 ou 9. E aí a gente parou ali, e aí foi entender se era 6 ou 9. Então levem isso, né, amor? E finaliza aí com um versículo da palavra para a gente testificar. Só para vocês entenderem, quando Salomão, no livro de Eclesiastes, ele fala sobre a importância do companheirismo. Então, por exemplo, lá em Eclesiastes 4, no verso 9, ele diz assim, ó, é melhor serem 2 que 1, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Vocês entenderam aqui? Não adianta, nós somos 2, mas se eu estiver seguindo por um caminho, ela seguindo por outro caminho, pode ser que nós venhamos alcançar um sucesso, mas com muito esforço, com muito mais sacrifício. Agora, se nós nos tornarmos uma só carne, nos tornarmos um só ser, o nosso propósito sendo o mesmo, nós vamos alcançar juntos e fazendo sucesso. Para finalizar, vai lá. Volta aí, meu amado. Volta aquela imagem. Que número que você está vendo? 6. Eu estou vendo um 9. Mas eu escolho fazer você feliz para depois eu ser feliz. Então eu vou até aí. Agora eu estou vendo um 6. E você? Eu continuo vendo 6. Agora todo mundo inclina, dá um jeitinho aí, todo mundo vai concordar que é um 6 aqui, hein, meu? Me ajuda aí. E é isso que se trata. Mais importante do que você ter razão é você fazer o seu cônjuge feliz, porque automaticamente ele também vai te fazer feliz. Amém? Sempre pergunte o que você está vendo. E aí juntos vocês vão resolver esse conflito, tá bom? Essa é a dinâmica de hoje. Aplauda ao Senhor. E quem está a fim de ouvir uma palavra abençoada, dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus de crente mesmo. Quero chamar aqui os nossos pastores, Silvio e Damares, para trazer uma palavra para nós. Aplauda ao Senhor pela vida deles. Teve um casal ali que falou 8, tô vendo 8. Eu falei, Jesus amado, 6 ou 9, gente, 8 não dá. Paz.
Que bênção, né? Amém, glória a Deus. Boa noite. Paz, Senhor Jesus. Com chuva, sem chuva, a gente está aqui. Fala assim, eu estou aqui. Que bom que você está aqui. Com Então, vamos bote, ficar aqui, né? sem bote. O pessoal atravessou a cidade aí, né? Muito trânsito, muito lugar alagado. Para nós mesmo, em Itaquera ali, tive que cortar. Vim lá pelo Shopping Aricanduva. Santo André também está travado. Tem um monte de gente mandando mensagem que não está conseguindo chegar. Mas vocês foram abençoados, conseguiram chegar para ouvir uma palavra de Deus. Eu sou o Silvio, casado para sempre com a mulher mais linda do mundo, que é a Damares. Obrigada. E eu sou a Damares, sou casada para sempre com esse homem lindo, Silvio. Meu Deus. E nós estamos aqui para não mudar o seu casamento, mas trazer orientações que podem despertar o seu casamento. Mas antes da palavra, eu quero orar. Orar pelo seu casamento, orar pela sua família, orar pela sua saúde, orar pela sua finança, porque eu entendo que a oração é eu trazer Deus para o meu relacionamento. Então nós vamos orar, se você estiver junto com o seu cônjuge, inclusive já é o primeiro desafio desse tema de hoje. E nós vamos ficar o mês inteiro, até o nosso próximo encontro. Nem que vocês tirem 10 segundos por dia, mas dar a mão e orar junto. Na cama, orar junto. Antes de sair, dá um beijinho, dizer amor, estou indo trabalhar, ore por mim, pede a bênção, sai na bênção, porque hoje a nossa correria, nós não estamos nem notando um ao outro. Então, como é uma cultura e é uma rotina, a rotina precisa ser colocada na nossa agenda, porque quem faz a rotina somos nós. E eu te garanto, que se você fizer isso durante todos os dias, nem que seja 10 segundos, vocês vão ver uma grande diferença no relacionamento de vocês. Uma grande maioria que é casado, mora junto, tem alguns que são noivos, e as orientações, ela vai te dar direção. Pai, nós queremos te agradecer pela vida, pela saúde, pelo ar que nós respiramos. Queremos colocar, Pai amado, esse momento, Deus, de falar sobre a família. Família, Pai amado, é um projeto do Senhor e sabemos da luta, da dificuldade, Deus, que existe quando nós falamos do tema relacionamento, quando formos falar do tema casamento. Mas eu sei, Pai amado, que o Senhor é aquele que dá direção. O Senhor é a nossa luz, é o nosso farol. E hoje, Pai amado, já estamos saindo daqui, decididos, Pai amado, a juntos, em comunhão, em sermos um só, Pai amado. Porque juntos nós vamos mais longe, juntos um ajuda o outro, e juntos nós vamos ver as promessas do Senhor. Que não haja um tempo de separação, mas que haja um tempo de unidade em nossa vida, em nome de Jesus. Se você está vivo, se você é crente, dá um beijo na esposa e pode sentar. Os noivos, beijinho no rosto. Aleluia. Oh, glória. Eu falei para a Jéssica 15 minutos antes de vir para o culto, falei, Jéssica, me arruma um martelo daqueles de juiz. Ela me arrumou. O que é isso aqui, gente? Martelo de cozinha. Martelo de juiz, é uma maneira que você está enxergando, é 6 ou é 9? Minha doutora, qual o nome disso aqui juridicamente? É malhete. Malhete. Então, malhete do juiz, o martelo do juiz. É o que vocês estão vendo aqui hoje. Amém? Ajuda a gente? Então é um malhete. Malhete. Então é aquilo que o juiz ele usa. Porque hoje nós escolhemos um tema para estar falando sobre ajudar ou julgar. E você pode ter uma escolha no seu relacionamento. Em a cada momento, ficar julgando, apontando, dando sentença. E isso é uma coisa muito chata. Ou você pode, a Damares trouxe outro. Isso daqui é um estetoscópio. Isso aqui é o do médico. Esse aqui é para ver o que tá, como está por dentro, né? Porque a gente até fez um paralelo falando, né? Julgar ou ajudar, né? Com o martelo, eu julgo aquilo que está por fora, eu julgo aquilo que eu estou vendo, eu julgo e bato o martelo naquilo, e muitas vezes, como 6 e 9, eu tenho razão e ponto, né? O estetoscópio, quando você vai no médico, ele não sabe ainda o que você tem, mas geralmente é a primeira coisa que ele faz é ver se está tudo bem, né? Como faz? Eu nem sei usar, gente.
A Júlia, mãe, você toma cuidado com o negócio. E o médico, ele chega sem muitas vezes saber ainda qual vai ser o diagnóstico. Mas ele fala, deixa eu escutar para ver como está por dentro. E muitas vezes no nosso casamento, nós temos usado, né, mais o martelo do que o O nome difícil, aquele negócio que eu ouvi. Estetoscópio. Muitas vezes a gente está usando mais o martelo, olhando mais o que está por fora, do que sentindo o que está por dentro. Martelo é condenação, martelo é condenação, martelo é aquilo que eu estou vendo. Estetoscópio, ou o nome que você achar melhor, é o cuidado, é a atenção, é um ouvir de uma maneira ativa, é o amor, é a cura. E você pode tomar uma decisão de você ficar no seu relacionamento o tempo inteiro, usando o martelo ou usando aquilo que Deus ele vai derramar sobre as nossas vidas, que são as ferramentas. A Bíblia diz em Efésios, coloca para mim, por gentileza, 5, versículo 25. Só os maridos e os homens, aqui a vez está noivo, levanta a mão assim para eu saber. Uau, homens de guerra, homens de valor. Você ama a sua esposa? Como Cristo amou a igreja? Você daria a vida pela sua esposa? Só que às vezes no extremo a gente fala, daria a vida. Se estivesse acontecendo um assalto, né? Um assalto, hoje a chuva, parasse ali seu carro, parasse você, né, vocês andando e falasse assim, vai morrer um dos dois. Você se colocaria na frente da sua esposa, né, e falaria, pode me matar, deixa ela ir e pode me matar. E aí, Fabião? Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Ó, os homens. Os homens. As mulheres, aplaude os homens aí, né? Olha. Ó. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. No extremo, vocês estão dizendo que vocês morreriam. Sim ou sim? Sim. E o seu eu, está morrendo todo dia? O orgulho. Aquela discussãozinha boba que às vezes a gente fala assim, não, aqui não, aqui é comigo. Eu quase peguei o dedo. Tô decidido. Nós vamos fazer assim, porque eu sou o cabeça da casa. Calma aí. As mulheres, sacode seu marido agora, pode falar assim, ó, Deus está falando. Deus está falando. Eu morro no extremo, mas às vezes eu não estou morrendo por umas coisinhas tão simples. E o que pode matar o nosso casamento não é o extremo. São as coisas simples que acontecem no nosso dia a dia. Como está a nossa comunicação? Como está o diálogo? Nós estamos tendo tempo para conversar com o nosso cônjuge? Mas você disse que você morreria. Então você tem que encontrar um tempo para falar com ele ou com ela. Nós estamos tendo paciência quando nós nos deparamos com alguma dificuldade com o nosso cônjuge. Porque calma aí, vocês acabaram de falar que vocês morreriam. Eu estou falando por mim, eu não estou falando nem por vocês. Às vezes eu falo, mas como é que você não pensa desse jeito? Meu Deus do céu. Vamos. E aí nós hoje de manhã na cama, fazendo devocional, nós fomos confrontados mediante essa palavra. Efésios 5, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e Ele entregou a vida por ela. E nós somos seres emocionais, né? E muitas vezes a gente morre, e acredito que, né, você possa ter levantado sua mão aqui, porque tá tudo bem. Vocês decidiram hoje, deu tudo certo, vieram para o culto, e tá tudo bem. Não tem briga, ninguém tá com raiva, então você morreria. Mas será que isso é verdade? Se tivesse brigado, né? Se tivesse com raiva, e se o outro tivesse te feito algo, né, que você tivesse muito chateado, a sua resposta seria a mesma? Você diria que você morreria? Porque às vezes no ambiente, né, e aí às vezes é para a mulher, para o homem, você fala, não, pelos meus filhos eu morreria, com certeza. Brigado ou não brigado, incondicionalmente. Meu filho pode não me obedecer, mas eu morreria. Mas é essa pessoa que está do nosso lado. A lente da condenação, do martelo,
ela gera distanciamento, ela gera medo, ela gera isolamento. O primeiro casal que nós relatamos na Bíblia, que é Adão e Eva, o pecado entrou porque houve um distanciamento, porque houve um isolamento. A serpente só teve a entrada porque quem era para estar guardando o paraíso não estava naquele momento. E Deus, ele não vai cobrar a mulher, Deus vai cobrar o homem. Porque quando Deus, ele veio para ter a comunhão, como ele sempre fazia no final da tarde, ele não veio para Eva, ele veio para Adão. Então nós podemos hoje escolher andar sempre com a lente da condenação. Eu estou certo, é do meu jeito, da minha maneira, minha família, a criação foi assim, meu pai fazia assim, e de repente está repetindo os mesmos padrões do seu pai. Padrões bons eu vou levar para o resto da minha vida, mas tem padrões que eu não posso repetir. Eu preciso me moldar de acordo com um padrão de Deus. Tem coisas que é bênção na nossa família, mas tem coisas que precisam ser descartadas. Eu nunca vi na minha vida inteira meu pai dando um beijo na minha mãe, porque na mente dele era uma forma de respeito para com os filhos. Eu não. Perto dos meus filhos, eu prefiro mais a sua mãe do que vocês. Primeiro é para sua mãe, depois é para vocês. Porque dessa maneira, na mente deles, está gerando uma construção, está gerando um padrão. Porque você protege o seu filho agora, mas amanhã ele vai ser um mau pai, um mau esposo, para a esposa e para os filhos. Então nós precisamos educar de acordo com o padrão de Deus. Essa mulher, esse homem que está aí com você, é a pessoa mais importante da sua vida. Depois são os filhos. Depois é a família, depois é a mãe, depois é o pai, porque vocês se uniram para se tornar um só. Agora, se tiver só julgamento, você vai querer distanciamento. Alguém que gosta de apanhar? Eu acho que não, né? Alguém toma choque? Espetada? Mas no nosso relacionamento, muitas vezes, nós estamos como? O seu pavio, ele está longo ou o pavio está curto? Às vezes o pavio está muito curto, e aí nós estouramos. Então, antes de estourar, faça esse cenário que foi feito hoje. É 6 ou é 9? Vamos analisar. Porque se ficar uma disputa entre os dois, ninguém vai entrar em concordância. E se não tem concordância, uma casa dividida, ela não subsiste. Agora, quando nós nos unimos em um propósito, pode vir temporal, pode vir alagamento, pode vir dia mal, pode vir dificuldade, problema na finança, problema na saúde. Mas se nós estamos juntos, na mesma direção, você pode ter certeza, no seu prazo, mas que vocês vão chegar. E tem a lente, né? A lente do cuidado, né? Então, pense nisso aqui, né? Porque todas as vezes que a gente pensa no cuidado, a gente vai pensar em ouvir, vai pensar em compreender, a ver o que está por dentro. Porque todo comportamento, né? Todo comportamento que você gostaria de pegar o martelo para simplesmente, né, condenar, julgar, mas quando você prefere olhar pela lente do cuidado, você vai ver o que está por trás daquele comportamento. Que o seu marido, né, que está irritado, nervoso, que você poderia realmente, né, brigar, mas você prefere olhar pela lente do cuidado e falar o que está por trás. Faz quanto tempo que a gente não para, senta e conversa? Faz quanto tempo que eu não escuto ele, que eu não ouço a voz dele, que eu não sei como ele está, que eu não sei como está, o que está acontecendo na vida dele, no trabalho. A comunicação precisa ser de tudo, né? Talvez alguns, e é um privilégio, que trouxeram essa bagagem da família, onde, né, o diálogo é maravilhoso, mas a maioria de nós não. A gente não é acostumado a falar dos problemas, a gente não é acostumado a sentir e ouvir o que está por dentro do outro. Sentar e falar, me fala, o que você quer? O que você quer que eu te faça? Para ficar tudo bem. Ao contrário, a gente pega um martelo e fala, esse homem nunca está feliz, essa mulher nunca está feliz, eu faço de tudo para agradar, eu tenho tudo em casa, mas nunca está feliz, sempre está reclamando. Então a gente precisa mudar a nossa lente e passar a ouvir um pouco mais, a compreender um pouco mais. Esses fatores são fatores de julgamento. O julgamento é o martelo, e o martelo distancia. Então o seu relacionamento, antes de você fugir, antes de você abandonar, antes de você sair falando para todo mundo que não vai dar certo, faça um convite para Jesus entrar no relacionamento de vocês e mudar essa ótica de vocês.
Porque Jesus, ele nos olha com o olhar desse estetoscópio. Ele olha não o exterior, ele olha o interior. O próprio Samuel, quando foi ungir Davi, ele viu o exterior dos irmãos de Davi, mas Deus, ele vê sempre o interior. E eu vou te falar, se você está com essa pessoa, é porque de verdade tem coisa boa aí. Só que talvez durante a jornada, aquela coisa boa foi meio que se apagando, e aí nós estamos com uma lente de ver defeitos, uma lente de ver aquilo que te irrita, uma lente de ver aquilo que te incomoda. E na verdade, tudo, meu irmão, você ficar uma semana comigo, você vai aloprar, você vai ficar doido. E vice para cada Mares também, porque é normal, é ser humano, é relacionamento. Mas aquilo que nos une precisa ser mais forte. Só que nós estamos numa geração de homens que estão fugindo. O número de homens fugindo porque tem filho autista no nosso país está altíssimo. Síndrome de Down, paralisia, e a mãe, ela fica sobrecarregada em casa. Mas eu quero falar uma coisa para você: sempre que homem ou mulher fugir de um relacionamento, fugir de algo que é para você aprender, Deus não vai te acompanhar. Toda fuga Deus não acompanha. O pastor me mostra isso na Bíblia, a parábola do filho pródigo. Ele quis ir embora, o pai não falou, não, você quer ir embora, vá. Só que como foi a vida dele quando ele saiu de casa, e como é que ele voltou para casa? Porque se o céu está te acompanhando, você não vai ver aquela vida de esmola, desejar comida de porcos. Ao voltar, a primeira coisa que o pai fez, não pegou o martelo, o pai pegou o amor, o pai pegou o cuidado. E antes do filho falar, o pai abraçou, dizendo, você voltou para o lugar certo. Talvez tem casamentos aqui que vocês estavam decididos, talvez até falaram um com o outro, talvez até combinou, a gente não está dando certo. Aí nós vemos na mentira que nós vamos carregando debaixo do braço, que é as muletas, para ter uma separação, um divórcio em acordo. Meu irmão, divórcio tem a ver com diabo. E nós precisamos estar em concordância. Óbvio que eu não quero que você morra infeliz, eu não quero que você seja espancada, abusada e vice-versa. Toda hora a pessoa te trai, toda hora a pessoa faz coisa errada com você. Deus não te chamou para isso. E se a pessoa também não se aprumar, você precisa tomar uma decisão. E essa decisão pode trazer Deus para trazer uma ação para a vida de vocês. Agora nós precisamos olhar com os olhos de Deus, não com o olhar de um martelo que vai espancar, que vai ferir. E nós pegamos a história de 5 mulheres que tinham uma sentença de uma família destruída, fora do lugar, tudo quebrado. E através de uma atitude que elas tiveram, Deus, ele restaurou tudo. Está em Números 27, versículo 1. Lê para nós, amor. Certo dia, Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Efer, filho de Gileade, filho de Manaquir, filho de Manassés, filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes das tribos e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro e disseram: o nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seus seguidores de Corá que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do próprio pecado e não teve filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã. Só porque ele não teve filhos, dê-nos uma propriedade entre o restante de nossos parentes. Moisés levou o caso ao Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés: a reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre os parentes do seu pai, e a herança que teria sido entregue ao seu pai. Amém, até aí. Existia uma lei, um martelete, malete, dizendo, se não tiver filho homem, não tem herança. Zelofeade teve 5 filhas, não teve nenhum homem. É a hora agora de repartir a terra. Moisés está lá tranquilo, e elas agora estão indignadas com a situação.
Toda situação do seu relacionamento só vai ser transformada quando houver uma indignação e ter alguns confrontos, pensando numa melhoria no casamento. Essas meninas, elas se colocaram na brecha, elas se posicionaram. Diga, casamento, para avançar, precisa de posicionamento. Essas mulheres não lutaram por um churrasco, não lutaram por uma Bolsa Família, não. Elas lutaram pela família. Nós estamos aqui hoje reunidos, lutando pela família. E o que chama a atenção é que o início não podia. Elas não tiveram nem acesso a Moisés, foram falar com Eleazar. Eleazar falou com Moisés, Moisés consultou ao Senhor. Aquilo que era lei, que não podia ser transformado, Deus, quando ouviu alguém pedindo de coração, e alguém ouvindo de coração, Ele mudou toda a situação. Eu quero profetizar sobre o seu casamento, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual o decreto que estava, mas eu sei que se hoje você estiver pronta e pronto para ouvir, Deus, Ele vai recolher a sua situação e Ele vai mudar toda a condição, porque Ele é um Deus misericordioso, e hoje Ele quer restaurar, restituir casamentos nesse lugar. Se você crê, diga eu creio. Diga, casamento forte, é posicionado. Amém? Você recebe isso na sua vida? O nome de ela na primeira filha, qual é o nome da primeira filha, amor? Macla. Macla, coloca aí Macla, o que significa Macla? Macla, aquela que tem confiança. Quando nós estabelecemos e lutamos pela nossa família, quando nós se juntamos e falamos, nós somos um, nosso cenário pode estar ruim, mas quando vocês se juntam, pedindo ao Senhor, como essas mulheres, de todo o coração, às vezes como a última chance, o Senhor, Ele olha para vocês e Ele fala, a confiança vai voltar. Eu vou estabelecer confiança na vida deles. O casamento vai voltar a sorrir, vai voltar a ter alegria, porque a confiança de Deus vai vir. Eu digo, você pode colocar isso no seu coração, casamento forte não esconde o problema, mas casamento forte é quando aquele que nós nos unimos, nós enfrentamos e nós alcançamos. Quando você deparar com um casamento, você está casando com um problema. Você está casando com BO, é conta que chega, é filho doente, é a mulher que não está bem num dia, é o homem que está de mau humor no outro dia. Diga, problema. Mas quando nós nos unimos, meu irmão, nós vencemos qualquer tipo de problema, porque eu me preocupo com ela, ela me preocupa comigo. Dessa maneira nós nos superamos de maneira juntos. Só que acontece, vem um problema, a gente divide a visão, divide a forma de pensar. 1, 6 e 1, 9 a gente já não sabe o que é. Imagina quando vier um problema, a culpa é tua, você que gastou no cartão. Não, foi você, me mandou fazer 10 vezes o cabelo na semana. E você que fez a unha, agora é a unha, qual é o nome? De gel? Unha de gel. Meu irmão, cadê o homem tem unha de gel? As mulheres complicam às vezes. Não, estou brincando, sem julgar. Sem julgar, deixa minha unha. Mas Macla Macla fala de confiança. Agora, sabe qual é o nosso maior problema? Às vezes um ou outro deu tanta mancada que já se foi a confiança. Pastor, e quando a confiança vai embora, o que eu faço? Você tem duas opções: pegar um martelo, um martelete, bater e falar não quero mais, ou confiar em Deus e falar, Deus, o Senhor é um Deus que pode mudar qualquer circunstância, qualquer situação, e eu prefiro confiar. Deu mancada? Deu. O passado não me define, mas a tua presença e o futuro que me aguarda, que é a promessa, eu ouso e prefiro confiar. Porque essas mulheres tinham um passado, e o passado, de acordo com a lei, o martelo da lei, dizia que não podia, mas a maneira que elas agiram, de acordo com os princípios de Deus, usando o amor, Deus mudou toda a situação. E nós temos ensinado isso, e aí estou vendo alguns rostinhos novos aqui, e para o mundo. E quando nós estamos na presença de Deus, tudo tem que ser diferente. E no mundo, o que as pessoas falam quanto à confiança? Se quebrou a confiança, já era, porque é como um cristal que quebrou, não restaura.
Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós sabemos que nós somos feitos de barro. E nós, como barro na mão de Deus, Ele quebra, Ele faz de novo, Ele refaz. Então nós acreditamos na restauração, porque Deus Ele não vem e restaura o casamento. Deus Ele restaura pessoas, Ele me restaura, Ele te restaura. E aquele que traía não vai trair mais. E aquele que errava não vai errar mais. E aquele que julgava, que maltratava, não vai maltratar mais. Pelo contrário, vai amar, vai ouvir, vai compreender e vai escutar de uma forma diferente. Salmo 125, versículo 1. O salmista ele vai nos orientar a respeito da confiança. Olha o que diz a palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Pega na mão da sua esposa. Olha para ela aí, homem. Você vai falar para ela, estou falando por mim, você pode falar aí também, tá? Não sou muito fácil não. Fala aí para ela aí. Mas eu te amo. E aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E eu vou permanecer do seu lado, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Eu vou abrir mão de julgar para ajudar, porque o importante é eu te fazer feliz. Então vamos, mulheres, nós também vamos fazer agora um juramento. Meu amor, nós vamos confiar no Senhor. E como os montes de Sião, nós não seremos abalados. Nós vamos permanecer firme até o fim. Amém. Cuidado, irmão. Você está na igreja falando algo que Deus está pegando, hein? Deus está ouvindo. Porque tem relacionamentos que às vezes travou. Daqui a pouco eu vou falar de um nome das mulheres. Fica com o pé amarrado, não progride. Porque alguma coisa do passado ainda está vivo dentro de você. E você precisa matar algumas coisas que aconteceram no passado. Você precisa ser bem resolvido em algumas áreas para você deslanchar. Coloca para mim Hebreus 4:16. Diz assim: Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Lembra do que a gente falou no início? Julgar ou ajudar? O que a gente vai escolher para o nosso casamento? E a palavra está falando isso. Quanto mais eu me aproximo do trono de Deus, do trono da graça, que vai liberar amor. Quanto mais a gente está perto de Deus, mais amor Ele libera sobre nós. E mais amor eu vou ter para o meu marido. Quanto mais amor, os céus, Ele derrama algo poderoso sobre as nossas vidas. E nós somos direcionados por eles. Levanta as duas mãos, por favor. E diga: no meu casamento, eu profetizo. Confiança. Amém? Aleluia. O próximo nome de uma das filhas é Noa, que significa ninguém pode deter. Nós queremos profetizar que se vocês estiverem juntos nesse relacionamento, meu irmão, eu não sei como estava antes, mas eu sei como agora vai permanecer. Ninguém pode deter. Presta atenção, quando existe um relacionamento, pessoa fora da igreja, eu trabalho na rua, estou verificando isso todo dia praticamente. A pessoa tem uma decepção amorosa, ela se mata, ela pensa em tirar a vida, toma veneno, se joga. Por quê? Deixou de estar juntos em unidade, deixou de ser um. E o papel do inimigo é dividir vocês mesmos, para cada um caminhar por um lado. Meu irmão, se cada um caminhar por um lado, se eu fizer aqui uma gincana, se eu estiver junto com ela aqui, eu seguro uma galera. Agora, se ela estiver de um lado ou do outro, vai passar um monte de gente. Deus está liberando promessas para a vida de vocês. Deus está liberando, meu irmão, ousadia. Deus está liberando uma abundância. Mas enquanto vocês não se unirem nesse propósito, não vai dar certo. Limpar a casa é mais fácil, mulheres, sozinha ou com o homem ajudando? Ó, Deus falando, gente.
Olhar as crianças, os dois. Brincar no parque, os dois. Tudo que nós fizermos, os dois, e o principal, não por obrigação, mas por alegria e felicidade, meu irmão, ninguém vai deter esse casal. Para você alcançar as promessas, Zelofeade teve essas filhas, e uma delas é aquela que estava dizendo: ninguém vai deter nosso casamento. Receba aí, em nome de Jesus. Falei, amor. Próximo nome, Ogla. Ogla. Aquela A que anda com os pés amarrados. Então, quantos casamentos, né? E elas estavam aqui diante de uma situação difícil, diante da lei, diante de algo que aparentemente não ia mudar. Talvez no seu casamento você olhe e você fale assim: isso aqui não vai mudar, isso daqui está amarrado, já tem anos. Não vai para frente, não tem como. Mas nós queremos dizer que para Deus tudo pode. E o seu casamento, ele pode desembaraçar tudo aquilo que está embaraçado, tudo aquilo que como os pés amarrados, para vocês viverem um novo tempo de Deus. Se você quiser matar sua família, traga a traição para dentro do seu lar. Você extermina todo mundo. Tem muita gente com os pés amarrados por causa de coisas do passado. E um dos maiores chama-se traição. Uma dor, um sofrimento. E como eu ainda não resolvi, a minha vida, eu estou vivo, estou andando, mas não conquisto nada. Porque talvez a sua vida está com os pés amarrados. Ainda a dor do julgamento dói. Mas hoje Deus está te dizendo para você: vem para o hospital. Eu tenho o material certo. Eu te ouço. Eu te entendo. Não é que vai acabar com... Não. Eu só quero curar. Eu só quero trazer vocês para o alvo. Só quero trazer vocês para o projeto. Só quero trazer vocês para o plano de Deus. E o plano de Deus não é pé amarrado, mas é andando no caminho, meu irmão, porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E talvez o seu relacionamento está precisando de vida, está precisando de Jesus. Não abandone a sua família, não saia da tua casa, não deixe o seu lar, seja homem de verdade. E você disse: eu morro. Então a gente tem que morrer para algumas coisinhas hoje. Nosso ego. Quando nós morrermos para algumas coisas, o pé vai ser desamarrado e você vai estar pronto para fluir. Todo casamento forte tem autoridade. Jesus, ele expulsava demônios com autoridade. E o nome de uma das filhas, Milca, significa aquela que tem autoridade. E aquelas mulheres precisaram de autoridade para ir lá e falar e pedir, né? Aqui fala que a Bíblia fala que elas fizeram uma petição, escreveram algo, colocaram no papel com autoridade e com certeza já crendo, né, rompendo ali, porque mulher, né, já tinha dificuldade, elas já sabiam que não iriam herdar nada, mas elas foram com autoridade. Deus vai derramar autoridade sobre o seu casamento, para que você olhe e você fale assim: eu vou declarar. Aleluia. Com autoridade, para que o Senhor ouça a minha petição. Talvez você já até desistiu de orar pelo seu casamento, desistiu de orar pelo seu marido, o marido desistiu de orar pela esposa, porque às vezes falta fé para acreditar que pode ter mudança. Mas Deus está derramando algo poderoso sobre a vida de vocês, que é a autoridade para continuar pedindo ao Senhor: Senhor, quebra o coração desse homem, que o coração dele que é duro, que ele é bravo, que ele briga, que ele estoura. Faz desse homem manso, amoroso, compreensivo, né? E a mesma coisa para a mulher. Quer orar pela mulher? Levanta as mãos, vocês dois. Diga: com autoridade. Com a autoridade. Do poder do nome de Jesus. Do poder do nome de Jesus. Eu tiro agora. Eu tiro agora. Removo da minha vida. Removo da minha vida. Toda confusão. Toda confusão. Todo egoísmo. Todo egoísmo. Toda traição. Toda traição. Toda mentira. Toda mentira. Porque a verdade. Porque a verdade. Libera autoridade. Libera autoridade. A verdade. A verdade. Traz profundidade. Traz profundidade. A verdade. A verdade. Traz estabilidade. Traz estabilidade. A verdade. A verdade. Traz alegria no casamento. Traz alegria no casamento. A verdade. A verdade. Libera prosperidade. Libera prosperidade. E eu vim aqui hoje
Porque eu quero Porque eu quero viver o melhor de Deus viver o melhor para de o Deus meu casamento. para o meu casamento. Amém? Recebam isso no espírito de vocês. Autoridade. E a última filha, eu quero que vocês fiquem em pé. Chama-se Tirza. Ó, martelo não gera prazer. Martelo não gera deleite. Martelo não gera alegria. E o nome de Tirza significa deleite, significa prazer. E nós podemos, meus irmãos, mediante as dificuldades, escolher parar de viver o eu para viver o nós. E com muita humildade, simplicidade, eu quero que os casais, um fique de frente ao outro, os cônjuges, os noivos, porque eu tenho certeza que hoje Deus ele falou conosco. Agora eu quero morrer por ela no extremo, mas não quero morrer pro meu eu. Não é sobre eu, é sobre nós. E esse nós tem a ver talvez com os seus filhos que estão em casa. Esse nós tem muita gente te observando. Porque um relacionamento não é só você e ele, você e ela. Tem muita gente nos observando. E nós acreditamos que a glória de Deus, ela pode ser manifesta nos casamentos. Aprenda a ouvir o coração. Aprenda a sentir o que ele está sentindo, o que ela está sentindo. Isso é uma dádiva de Deus. E como nós lemos aqui a palavra, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais vocês se aproximam de Deus, mais a graça vai alcançar vocês, ao ponto de vocês se tornarem sensíveis para ouvir o coração, para saber o que eles estão sentindo, para saber o que você está sentindo, o que ela está sentindo, e saber como você pode ajudar. Tirar o martelo e colocar agora esse material aqui, que vai te ajudar a saber como está por dentro. Que a comunicação seja restaurada todos os dias. Que vocês aprendam a sentir e ao ouvir o coração. Que haja confiança para poder falar onde está doendo. Que haja confiança para colocar tudo no lugar. Ouçam isso. O Espírito Santo ele está aqui tratando e trabalhando muita gente. Os desafios, todo desafio, todo problema, ele é temporário. A palavra, ela é permanente. Talvez, mulher, você está diante de um homem que às vezes o coração está um pouco duro, mas a gente não sabe a história que trouxe esse homem até aqui. E eu quero que as mulheres que têm a sabedoria, você vai colocar a mão no coração do seu homem. Eu acho, aliás, eu tenho certeza que Deus agora vai começar a trabalhar, começar a restaurar. Esse homem que está com a mão no coração, ele acabou de dizer que morreria por você. E na verdade, talvez, mulher, ele não precisava dar a vida para você. Ele só precisava abrir mão de algumas coisas. Porque na verdade o que está impedindo a felicidade completa são algumas coisas. Cada um na sua particularidade. E eu creio que você, com sabedoria, você vai conseguir não pegar o martelo, mas usar um material adequado para fazer e tirar desse homem o melhor que ele possa te entregar.
nós como pastores, queremos abençoar. Estamos com as mãos estendidas, porque existe guerra no mundo espiritual, batalhas no mundo espiritual. E eu tenho certeza que a partir de agora, principados e potestades estão perdendo força. Oh Deus, vai no coração dele, trabalha, devolve os sonhos, os projetos, traz de volta aquele primeiro amor, traz aquela paixão, aquele entusiasmo. Onde está escondido aquele romantismo, aquela alegria de estar juntos? E eu quero que as mulheres, você vai receber agora uma oração de um homem que talvez, por algum motivo, pegou um martelo, sentenciou algo, falou de forma ignorante, bruta, sem sabedoria, mas Deus deu autoridade para esse homem. E eu quero que homem, você que talvez por algum motivo usou o martelo, e talvez você não sabe, ela nunca te falou, e talvez tem coisa que ela está guardando até hoje, de algo que você disse ou deixou de fazer. Mas eu quero que o homem, esse mesmo homem que talvez usou o martelo, você vai pegar a sua mão e você vai impor sua mão sobre a cabeça da sua esposa. E agora você vai abençoar a sua esposa. Você vai abençoar o seu casamento. Você vai viver aquilo que você profetizar. E eu profetizo alegria no nosso casamento. Eu profetizo conquistas no nosso casamento. Eu profetizo filhos no altar. Eu profetizo que o nosso casamento não será uma vergonha para Deus, mas será uma alegria, um deleite para o Senhor. Eu profetizo que nós não vamos um julgar o outro, não, nós vamos ajudar um ao outro. Eu profetizo que nós vamos ter o tempo de maior romantismo na nossa vida, tempo de cuidado, um tempo de amor, um tempo de paixão. Eu profetizo um tempo de saúde plena. Se na sua vida, meu amor, tiver alguma coisa de enfermidade, Deus me dá essa autoridade. Eu determino no mundo espiritual que saia. Eu profetizo que a sua vida profissional será uma bênção. Eu profetizo que a sua finança, a nossa finança, é uma bênção. E eu profetizo que eu sou o último e o único homem da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que vocês se abracem. Deus está restaurando casais. Casais estão entrando no plano de Deus. Reivindique. Essas 5 mulheres reivindicaram. Detalhe, Deus ouviu. E o mesmo martelo que fez uma lei teve que mudar por causa da ordem de Deus. Nós vamos louvar. E durante o louvor, se você quiser e precisar, fale para o outro aquilo que é necessário. Tirar o martelo e colocar esse estetoscópio. Oh Espírito Santo, abençoe-nos. Oh Deus, Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro.
carinho. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Hoje, em nosso meio, eu quero saber se tem alguém, porque você para Deus é um tesouro, que talvez parou na fé, talvez não entrou numa igreja evangélica. Detalhe, aqui nós não falamos de religião, nós só falamos de Jesus, que é a salvação. Naquele tempo não dava para falar com Moisés, que era o caminho entre Deus, era o libertador. Na tipologia, Moisés é um tipo de Cristo, que libertou o povo. Hoje nós não precisamos ir atrás de Moisés e nem de ninguém. Hoje nós só precisamos de